Imagine uma casa que precisa ser abastecida com água. E para abastecermos essa casa, nós temos um cano de meia polegada. Essa quantidade de água que passa por esse cano de meia polegada é o suficiente para abastecer com fartura essa casa. Agora vamos imaginar que desse mesmo cano de meia polegada eu tiro um ramal para abastecer uma segunda casa, e um outro ramal para abastecer uma terceira, e assim sucessivamente. E com isso abastecer várias casas com esse mesmo ramal de meia polegada. E o que vai acontecer com a distribuição de água nessas casas? Em determinado momento vai faltar água para uma casa, se não para todas as casas. E isso acontece também com o pé de café do produtor que não preocupa com a sua arquitetura de planta. Fazendo uma analogia com a quantidade de água nas casas, em determinado momento pode faltar água e nutrientes para todas as partes da planta. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Quando o produtor ele não tem o cuidado de desbrotar a sua lavoura, ele vai deformando a lavoura. E com isso ela vai perdendo o formato da arquitetura desejável. E qual que é essa arquitetura desejável? A arquitetura ideal da planta é quando você tem um ramo principal bem definido, tá? Nós chamamos do termo técnico de ramo ortotrópico, e temos depois a origem desse ramo ortotrópico, são os ramos laterais, que nós chamamos de ramos plagiotrópicos. Quanto mais grosso, mais estruturado for esse ramo principal, que é o ortotrópico, mais estruturado vão ser os ramos laterais, os plagiotrópicos. E com isso, a consequência dessa estruturação é a alta produtividade. Como exemplo aqui, nós temos aqui o ramo ortotrópico, que dá origem aos ramos plagiotrópicos. E nesse caso aqui, toda a axila da planta, cada parte dessa da planta, tem uma gema principal chamada cabeça de série, que vai dar origem ao ramo plagiotrópico, que é o ramo que vai dar café. E aqui nessa axila nós temos de 5 a 6 gemas, que a gente chama de gemas seriadas. E cada uma dessas gemas vai dar origem a um ramo ortotrópico, que a gente chama de ramo ladrão, que deve ser desbrotado. Então nesse exemplo de baixo aqui, já brotou um ramo ortotrópico, que o correto é vir e desbrotar esse ramo. Caso você, o produtor, não desbrote a lavoura na hora certa, essa arquitetura vai ficando prejudicada. Lembrando que a desbrota ela é cansativa, ela é onerosa, é o único manejo que não se faz mecanizado na lavoura de café, por isso que o pessoal tem uma certa resistência de fazer essa prática, mas isso vai resultar no que? Ao longo dos anos, uma perda do formato da planta e, consequentemente, uma baixa produtividade. Quando a planta ela é mais jovem, o número de hastes não é tão prejudicial. Se hoje, por exemplo, um produtor resolva a não desbrotar mais suas lavouras, ele tem uma lavoura boa de produtividade boa, e ele resolve não desbrotar mais. Durante o primeiro ano, o que vai acontecer? Nada. Vai continuar produzindo a mesma coisa. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. Quarto ano, a produtividade cai e ele já não consegue aumentar mais. Na maioria dos casos, essa produtividade ela bate em torno de 22 sacas de café por hectare e depois não consegue aumentar mais essa produtividade, mesmo fazendo os tratos culturais corretamente, os controles de praga, doença, mato corretamente. Se o produtor não preocupar com a sua arquitetura de planta, não desbrotar a sua lavoura constantemente, ela vai crescer de uma forma muito solta. E com isso, esse produtor ele vai deixar de ser aquele produtor de café para ser um produtor de lenha de café. Esse é o problema da gente não cuidar da nossa arquitetura de planta. Para o pé de café, na cabeça do pé de café, ele pensa o seguinte: se ele produzir 1 grão de café por ano, ele já está cumprindo a sua obrigação com Deus e com a natureza dele, que é o quê? Perpetuação da sua espécie. E nós, seres humanos, interferimos na forma, na arquitetura da planta porque nós visamos a alta produtividade do café. A desbrota é a única atividade que ela ainda é obrigatório fazer manual. Nós ainda não temos máquina para poder fazer essa atividade na lavoura. E é um serviço que, se você faz constantemente, se você consegue manter todo ano esse hábito de desbrotar a lavoura, você vai gastar em torno de 2 a 3 serviços por hectare. Quando você deixa sem desbrotar há muitos anos e começa inicialmente a desbrotar, chega de 10 a 12 serviços por hectare. A gente calcula, em média, 7 serviços por hectare para poder fazer essa atividade, que basta vir na lavoura, escolher o broto e tirar dessa forma. E assim a gente conseguir ter o controle total da lavoura e uma boa arquitetura de planta. E esse ramo que nós tiramos, observe que é um ramo ortotrópico, né, que a gente chama de ramo ladrão, e na hora de tirar é importante lascar o ramo. Às vezes o pessoal quer cortar, não é interessante. Por quê? Porque quando a gente lasca,
esse detalhe aqui já está saindo parte das gemas seriadas, ou seja, numa próxima desbrota vai ter menos broto competindo. Caso eu corte aqui, eu estimulo a brotação de novos ramos ortotrópicos. Muitos produtores fazem a seguinte afirmação: eu trabalho com mais de uma haste por planta e a minha lavoura é muito produtiva. O que nós temos que ter como parâmetro é em torno de 7.000 hastes por hectare. Vou explicar como funciona isso. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Suponhamos que nós temos uma lavoura num espaçamento de 4 por 1. Então, ou seja, eu tenho 2.500 plantas neste hectare. Se eu deixar 2 hastes por hectare, vai ter 5.000 hastes por hectare. Se eu deixar 3, 7.500 hastes por hectare. 7.500 hastes por hectare é um número ainda permitido, que a lavoura vai continuar produtiva. Agora, vamos supor que o nosso espaçamento seja em torno de 3,80 por 60. Eu vou ter em torno de 4.385 plantas por hectare. Se eu deixar mais que 2 hastes por hectare, eu vou ultrapassar 8.000 plantas por hectare e assim eu vou ter uma lavoura menos produtiva. Então o balizamento é em torno de 7.000 hastes por hectare. Bom pessoal, para vocês conseguirem romper a barreira dos 30 sacos de café por hectare e entrar no campo dos 40 sacos de café por hectare, é essencial que vocês consigam fazer o manejo da desbrota constantemente. Depois de alguns anos aplicando essa técnica corretamente, vocês vão perceber que a produtividade vai aumentando e assim conseguindo até ultrapassar os 40 sacos de café por hectare. Então lembrando, devemos cuidar bem da nossa arquitetura de planta, usar a desbrota como manejo frequente nas nossas lavouras, sempre com atenção, em torno de 7.000 hastes por hectare. Um abraço e até no próximo No Pé do Café.